do culto a Deus. Eu tenho andado em muitas igrejas e tenho percebido, irmãos, que existe uma novidade de culto, né? Um negócio bem diferente. Eu olho assim e falo, muito interessante isso aí, né? O povo é criativo na questão do culto. O pessoal faz uns negócios diferentes, umas pirotecnia, planta umas bananeiras, que eu fico olhando e falo, que bacana, olha que legal, mano. Irmãos, eu sou da velha guarda. Eu continuo ainda crendo na Bíblia. Aleluia! E sei que a Bíblia, irmãos, vai me conduzir para o céu, se ela fizer parte da minha vida diária. Então, irmãos, eu continuo na Bíblia, eu continuo orando. E quando eu vejo essas coisas, eu respeito e guardo no meu coração e falo, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Mas nesses dias, Deus tem falado muito comigo a respeito de culto. O que é o culto? E no livro de Malaquias, ele não fala a respeito apenas de dízimo. O livro de Malaquias fala a respeito da nossa responsabilidade no culto a Deus. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, em rápidas palavras, no nome de Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia então aí, no livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. E se eu pudesse dar um título, vamos colocar em pé. Se eu pudesse dar um título para essa palavra, o título que eu daria é: o culto a Deus é uma declaração. Diga comigo, o culto a Deus é uma declaração. Vamos ler então o texto. Eu vou ler o capítulo 1, o verso 7, 8 e o versículo 14. Amém? Olha só o que diz. Malaquias 1, verso 7. Diz assim. Malaquias 1, verso 7. Vou começar no 6. O filho honra o seu pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados, doentes, como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Verso 14. A minha Bíblia, irmãos, é a Nova Versão Internacional, ok? Acompanhe o verso 14. Olha o que diz. Na minha Bíblia está bem claro assim, ó. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos exércitos: pois eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Amém, igreja? Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Meu Pai, que a tua palavra venha fazer diferença, em primeiro lugar, Deus, na minha vida. Para que a minha vida, Deus, venha ser um canal de bênção na vida daqueles que o Senhor tem colocado em minha volta. Deus, que a tua palavra alcance o nosso coração hoje. Encontre morada no nosso coração, de forma que a nossa vida venha honrar, não apenas quando estamos aqui, mas principalmente quando saímos daqui, venha honrar o teu santo nome. No nome de Jesus eu te louvo e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Poder sentar? Meus irmãos, rapidamente vamos entender aí o texto de Malaquias. O livro de Malaquias, irmãos, tem esse título porque Malaquias significa meu mensageiro. Até hoje os historiadores não sabem se Malaquias é uma pessoa que existiu e chamava-se Malaquias, ou se Malaquias é o nome que se deu para aquele que foi o mensageiro de Deus para o povo de Israel. O povo de Israel vivia naquele momento, irmãos, na cidade de Jerusalém. A cidade estava destruída. Jerusalém tinha sido invadida, foi destruída. Pessoas foram levadas cativas como escravos para a Babilônia. E ali então, em
Jerusalém ficou algumas pessoas ainda, porque quando o exército inimigo invadiu uma cidade, eles levavam o que tinha de melhor e deixava, desculpem a expressão, o resto para trás. E na verdade, irmãos, o resto que ficou era o povo de Deus. E eu quero dizer que tem muita gente que está te tratando e achando que você é o resto, mas você ainda continua sendo povo de Deus, em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado o seguinte: meu irmão, você não é resto, você faz parte do povo de Deus. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes o inimigo, o diabo, tenta nos tratar como se nós fôssemos o resto. Eu estava conversando hoje com a minha cunhada no carro. Minha irmã casou hoje de manhã no civil, e a gente estava conversando. Minha cunhada me fez uma pergunta, e eu falei, ela falou, me responda como homem e tal, não sei o quê. Eu falei, eu vou responder. Ela me fez uma pergunta, eu comecei a responder. E aí nós entramos na questão de algumas mulheres que vivem se culpando pelo o imposto que o marido é. Mulheres que apanham e tentam se culpar, falam, não, ele me bateu porque eu sou culpada. E eu estava conversando com ela a respeito disso, e eu disse o seguinte: muitas mulheres têm a síndrome de salvação. Falam o seguinte: não, mas eu vou salvar ele, eu vou ajudar ele, eu vou cuidar dele. E vive uma vida, desculpe a expressão, irmãos, desgraçada. Minha irmã, se o seu namorado, que é namorado agora, não está te tratando como uma princesa do Senhor, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, eu tenho uma boa notícia para você: chuta que é macumba, irmão. Porque se agora está namorando, já está assim, imagina depois quando casar. Então, irmãos, hoje é noite de ceia, irmão. Nós estamos na ceia aqui, então é o momento da gente pegar e avaliar algumas coisas na nossa vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que vale a pena esperar. Fica tranquilo, Deus tem algo para você, e algo bom, em nome de Jesus. Pastor, mas não tem ninguém aqui. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu olho para frente, para trás, para cima, para baixo, e não vejo nada assim que chama atenção. Fique tranquilo, Deus vai trazer, não sei da onde. Fique em paz, porque Deus é Deus, irmãos. Ele é rei, ele é soberano. O povo de Israel estava ali em Jerusalém vivendo, e sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a tratar eles como resto, e eles começaram a acreditar que eles eram resto. E quando você começa a acreditar que você é resto, você começa a negligenciar a obra de Deus. A questão de dízimo, de oferta, não é a questão de sentir, quando eu sentir eu vou dar. A questão de dízimo e oferta é você crer. É uma questão de crer, irmãos. É uma questão de obediência. E olha o que acontece com esse povo que está ali sendo tratado como resto. Quando eles iam adorar a Deus, eles tinham que levar uma oferta, porque culto a Deus sem oferta é reunião, porque culto a Deus tem que ter oferta. Mas algumas pessoas eu encontro e elas chegam e falam o seguinte para mim, missionário Paulo: não, pastor Chico, eu já dei a minha vida como oferta no altar de Deus, aleluia. Meu irmão, se você deu a sua vida, então com certeza você vai dar o seu melhor. Se você deu a sua vida, ofertar, dizimar, pegar um carneiro para ajudar na obra, não é um peso, mas é um privilégio. E eu não vou fazer isso porque está sobrando, eu vou fazer isso porque Deus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. É assim que funciona, irmãos. É simples, isso é a Bíblia. Muitas vezes nós não estamos agindo assim, pastores, porque nós não estamos lendo. Nós estamos vendo muitas coisas na televisão, vendo muitos pregadores na televisão, vendo o pessoal rodopiar, mas não estamos lendo a Bíblia. Então nós temos que voltar a ler a Bíblia. É assim que funciona. E esse povo, quando subia para adorar a Deus, sabe o que eles faziam? Eles tinham que levar a oferta. Então eles prometiam o seguinte: eu vou levar o que eu tenho de melhor. Vou pegar a ovelha, vou pegar o cordeiro e vou levar a ovelhinha a melhor. Só que na madrugada, antes deles irem para o culto, antes deles irem para o templo adorar a Deus, passavam no lobo e pegavam lá a ovelhinha e dilaceravam a ovelhinha, matavam a ovelhinha. Aí sabe o que eles faziam? Eles falavam assim: olha, eu ia levar o melhor, mas olha, o lobo pegou aqui, ó, e dilacerou. Estava só a carcaça, irmão, estava só o pó ali da ovelha. Aí sabe o que eles falavam?
é para Jesus mesmo, ele vai aceitar. E pegava aquela carcaça e levava. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: culto a Deus não é lugar de carcaça. Culto a Deus é o lugar do melhor. E sabe o que chama atenção, irmãos? Eles levaram uma carcaça, e eu louvo a Deus pela vida do missionário, porque tem muita gente aqui que está querendo trazer carcaça aqui. E o missionário hoje, com a autoridade de Deus, e receba a palavra que o missionário trouxe hoje aqui, como uma expressão do amor de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. O missionário com muita propriedade diz: então você tem que trazer o melhor. Tem muito pastor que não é dizimista, obreiro e tal. Não, é concebível isso aí, não dá. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aí é com o missionário. Ele vai conversar depois, a comissão, aí conversa com o pessoal aí depois. Mas aí, sabe o que chama atenção? É que o pessoal levava essa carcaça para ofertar a Deus. E o duro, Douglas, sabe o que é? Que os pastores aceitavam e falavam assim: não, você está sofrendo muito, é verdade, é melhor você fazer isso aí mesmo, Deus vai aceitar. Meu irmão, Deus não aceita qualquer coisa. Aleluia. Deus não aceita qualquer coisa. Quem aqui é de Deus, diga amém. Amém. Então diga assim: eu não vou ofertar qualquer coisa no culto ao meu Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Era isso que o povo estava vivendo. Por quê? Porque eles estavam acreditando que eles eram resto. Então para Deus é qualquer coisa. Quer ver um negócio que me mata? Posso abrir meu coração para vocês? Posso abrir? Vocês vão ficar chateados? Posso desabafar aqui para vocês? A psicologia diz que quando a gente desabafa, a gente tira o peso, né? Então vou desabafar. Irmãos, a minha crise é quando alguém vem cantar. Sabe, vem cantar e chega aqui e fala assim: irmãos, eu queria louvar um louvor a Jesus, mas não deu para ensaiar muito bem. Mas é para Jesus mesmo, né? Então fecha o olho e fica em espírito de oração, amarrado e repreendido isso em nome de Jesus. Porque para Jesus tem que ser o melhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Para Jesus tem que ser o melhor, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Nós não somos o resto. Está entendendo? Era assim que eles estavam vivendo. E Deus então levanta um mensageiro, que pode ser Malaquias, uma pessoa chamada Malaquias. Alguns acreditam que era Esdras, porque esse momento aqui do livro de Malaquias, eles são conterrâneos, é o mesmo período de Esdras e Neemias. Então alguns acham até que de repente fosse Esdras ou Neemias, que era o mensageiro de Deus. E Deus começa a usar esse mensageiro para chamar a atenção do povo e dizer: meu, para tudo, está tudo errado. Para tudo, está tudo errado. E é nisso que nós vamos nos pautar nessa noite. Em rápidas palavras, quero apresentar para vocês 4 verdades do texto de Malaquias a respeito do culto. O culto é uma declaração. O culto é uma declaração. As Bíblias antigas, o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Malaquias é o último livro que encerra o Antigo Testamento. As Bíblias antigas, o pastor Laércio, ele é das antigas, ele sabe disso. As Bíblias antigas, irmãos, elas iam com 4 páginas em branco. Quem já pegou esse tempo, pegou uma Bíblia assim? Quem pegou? Estou falando, o pessoal que é da antiga já, né? Nós somos da antiga, irmão. A gente não está achando natalina não, a gente é da antiga, viu? Aí o que acontece? Tinha 4 páginas em branco. O que significa aquelas 4 páginas? 400 anos que Deus ficou sem falar com o seu povo. Depois de Malaquias trazer essa mensagem de restauração, uma mensagem de advertência para o povo, Deus ficou 400 anos sem falar. E sabe o que eu tenho percebido? Que hoje também Deus está ficando sem falar. Eu vejo muito homem falando e muitas poucas vezes Deus falando. Eu vejo muita mulher falando, mas muito poucas vezes Deus falando. Porque quando Deus fala, irmão, o falar de Deus tem que gerar uma transformação nas nossas vidas. Sabe? Eu fico preocupado porque as pessoas falam: porque eu sou homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Eu tenho dificuldade com isso, irmão. Nós somos 45 milhões de evangélicos do país, tal, não sei o quê. Mas ninguém fala que são 33 milhões de ex-crentes que estão por aí perdidos aí. E somos 45 milhões de evangélicos, isso não muda nada na nossa vida, não muda nada onde a gente está. Eu estava conversando com o missionário Paulo lá embaixo, vamos ter a marcha para Jesus agora no dia 11 de julho. E aí, para as pessoas irem e anunciar Jesus marchando, é um sacrifício, irmãos. Aí o missionário vem aqui e fala sobre oferta, sobre dinheiro, eu fico olhando para o que adianta tudo isso, sabe? Essa pirotecnia, sabe?
Está tudo errado, tem que parar, respirar e começar tudo de novo. Deus levanta então esse mensageiro para falar: pessoal, o culto a Deus é uma declaração. O culto a Deus é uma declaração. Declaração, irmãos, eu tenho minha colinha aqui, irmãos, porque é muita coisa. Declaração, irmãos, no dicionário, quer dizer o seguinte: manifestação oral ou escrita, com ou sem testemunhas, anúncio, revelação, proclamação, oficial, um decreto. O que quer dizer isso? Uma declaração, irmãos, é uma atitude que nós tomamos em relação a algo ou a alguém. A gente tem visto nas redes sociais os nossos irmãos lá no Oriente sendo decapitados. Por quê? Porque eles declaram que são de Jesus e pagam com a morte. E pagam com a morte. É Jesus solto, então corta a cabeça, corta a cabeça. Agora nós aqui, nós temos liberdade para honrar a Deus, para adorar, para servir a Deus. Irmãos, é uma crise servir a Deus aqui. As pessoas inventam cada desculpa, cada problema, quando na verdade o maior problema de você adorar a Deus, sabe qual é? Você mesmo. Você mesmo. E talvez, eu não quero aqui julgar, mas talvez o problema é que você não teve um encontro com Deus. Porque quando nós temos um encontro com Deus, irmãos, nada e ninguém nos impede de honrar e servir este Deus. Você está entendendo? Nada impede. Eu vou servir a Deus. E detalhe, não é servir a Deus com a cara amarrada, não. É servir a Deus com alegria. Não, porque eu sirvo a Deus, eu sou assim, é meu jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer assim, vai para o inferno. Porque quem teve encontro com Deus, serve a Deus com alegria, e faz para Deus e dá para Deus o melhor, no nome de Jesus. Vocês viram que eu vim aqui de Davi, né? Só que esse valor é em 2009, nós já estamos em 2015, então imagina atualizando, certo? E eu te quero só abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: há 15 anos atrás, irmãos, eu não ganhava nada, eu tinha perdido tudo na minha vida, e eu comecei a orar a Deus e falei para Deus: Deus, eu vou começar a dizimar o valor daquilo que eu gostaria que o Senhor me desse. E eu comecei, por exemplo, se eu queria ganhar 5 mil reais, eu comecei a ofertar 500 reais, dizimar 500 reais. Mas você trabalhava? Não. Você tinha dinheiro? Não, mas eu ofertava. Eu e minha esposa. Irmãos, eu não fiz barganha com Deus, mas eu agi a minha fé. Sabe o que aconteceu? Deus tem me honrado. Deus tem me honrado. Porque Deus honra aqueles que o honram. Você quer ser honrado por Deus? Então comece a honrar a Deus com o melhor. Amém? Então vamos lá. O culto é uma declaração a Deus. Declaração como, pastor Silvio? É uma declaração de esperança. Quando nós cultuamos a Deus em espírito e em verdade, essa declaração ela soa como uma declaração de esperança. Era isso que o povo estava errando. Era nisso que o povo estava pecando. Por quê? Eles eram tratados como o resto e já não tinham mais esperança. E Malaquias vem então e cobra eles e chama a atenção deles dizendo: vocês precisam ter esperança. Aí eu acredito que alguém lá começou a falar o seguinte: você fala isso porque você não está na minha vida, você não sabe o que eu estou passando, estamos aqui, está tudo destruído, é isso, aquilo, outro. Quem conhece gente assim? Você pergunta, fala assim: bom dia, nossa, está tão difícil, olha, está chovendo hoje, está sol, está frio, está calor, está uma dificuldade, quebrou o trem, quebrou o ônibus, eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus, uma dificuldade. Malaquias chega e fala o seguinte: culto a Deus, irmãos, uma declaração de esperança. Eu creio que meu Redentor vive, que por fim se levantará em meu favor. Jó estava lá numa situação terrível, irmãos, mas ele tinha essa declaração de esperança no coração dele, porque ele acreditava que Deus continuava sendo Deus. É aqui, irmãos, que nós fazemos a divisão daqueles que são e daqueles que não são, daqueles que vão morar no céu e daqueles que não vão. Porque aqueles que não vão morar no céu, eles ficam reclamando de tudo, está tudo difícil. Mas quem vai morar no céu tem a certeza: não, eu vou continuar essa pegada aqui porque Deus é comigo. Está tudo dando errado, mas eu estou com Deus e vou até o fim. Estão falando para mim desistir, mas eu vou continuar. Porque o culto a Deus, irmãos, é uma declaração de esperança. E nós precisamos de resgatar isso nas nossas vidas, em primeiro lugar, para depois compartilhar isso com as outras pessoas. Sabe por que as pessoas estão deixando de se converter, estão deixando de aceitar o Evangelho?
Evangelho, porque elas não estão vendo mais esperança naqueles que dizem que são de Deus. Você é a declaração de esperança para este mundo, em nome de Jesus. Então volte a ter esperança, irmãos. E se você abrir a sua Bíblia rapidinho, lá em Romanos, capítulo 5, abra lá. Romanos, capítulo 5. Olha que bacana o que Paulo escreveu. Do verso 1 ao 4, eu vou ler. Tendo sido, pois, Romanos 5, de 1 a 4. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos problemas, nas dificuldades, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz o que, pessoal? Esperança. Jeremias, lá em Lamentações, escreveu: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meu irmão, lembre-se do que Deus já fez por você. Renove a sua esperança, porque o culto a Deus tem que ser uma declaração de esperança em o nome do Senhor Jesus. Amém? Segundo, irmãos, o povo está vendo aquela dificuldade lá em Jerusalém, em Israel, e aí Deus levanta esse mensageiro para falar para esses filhos ter esperança, porque o culto é uma declaração de esperança. E aí ele diz: mas o culto também é uma declaração de coragem. Diga assim: declaração de esperança, declaração de coragem. Irmãos, o céu não é para covarde. O céu não é para covarde. E o duro é que o evangelho que está sendo pregado hoje por aí é um evangelho que leva as pessoas a serem medrosos. Mas, irmãos, servir a Deus tem que ter coragem. E eu quero crer que neste lugar aqui tem homens e mulheres de coragem. Coragem para cultuar a Deus, declarando: Deus, pode contar comigo, em o nome de Jesus. Abraão, irmãos, eu fico olhando, eu fico imaginando, pensa bem. Deus chega para Abraão e fala o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai do lugar de conforto, da zona de conforto que você está, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão chega e fala o seguinte: sim, senhor. Ele pega a esposa, pega as coisas, pega o sobrinho dele lá, vamos embora. Irmãos, eu fico imaginando a cabeça da mulher de Abraão. Eu fico imaginando a cabeça da mulher de Abraão. Porque tudo que uma mulher quer é se sentir segura. Não toca aqui com os maridos que estão aqui hoje. A mulher não está procurando o cara mais bonito da capa da revista. Porque se fosse isso, coitado de mim, irmãos. A mulher não está procurando o cara que tem um corpo mais másculo, barriga tanquinho. Não. A mulher não está procurando um homem que tem dinheiro. A mulher procura apenas um homem que lhe dê segurança. E Deus tem chamado os homens que estão aqui, os maridos que estão aqui, para trazer segurança para a mulher. Porque quando uma esposa tem segurança no marido, não importa que por um momento eles tenham que morar debaixo da ponte, ou eles vão ser despejados da casa que moram, mas ela sem segurança, ele vai questionar para qualquer lugar. Sabe por que muitos casamentos estão vivendo crise? Porque infelizmente existem muitos homens, e vou dizer aqui para os irmãos, vou falar para vocês aqui. O pessoal aqui está, não precisa de ouvir não, vou falar para vocês. A grande dificuldade das esposas hoje, e muitos casais estão tendo dificuldade no relacionamento do casamento, é porque existe muito homem tanga frouxa. Existe, irmãos, vou falar para vocês, muitos pastores que são frouxos. E aqui é ceia, então a gente está aqui, a gente pode conversar a respeito disso, é ceia. A ceia é o culto do filho, né, Luciano? A gente pode, eu não quero trazer nenhuma nova verdade, uma nova experiência para vocês, não. Quero compartilhar a palavra de Deus. É necessário nós, homens, assumirmos nosso papel realmente, de homens. Porque ser homem não é na hora da cama, não. Ser homem é cuidar dessa bênção que Deus colocou nas suas mãos. Está entendendo? E o culto hoje não é para favorecer as mulheres, não, mas Deus está colocando no meu coração. Eu tenho que falar, Ismael. Está aqui o Ismael está por aí, fizeram aniversário essa semana, tal, né?
Essa aí me deram um pedaço de bolo, brincadeira a vocês, hein? Mas olha só, irmãos, vamos voltar aqui. O culto é uma declaração de coragem. E tem muita gente que não tem mais coragem. Coragem de se levantar e dizer: chega, eu não vou viver mais nessa situação. Eu vou dar a volta por cima. Se Deus é por mim, então nada vai poder me parar. Eu vejo os adesivos escritos nos carros, mas na hora de agir dessa forma, como não age. E quantas pessoas, eu aqui, irmão, estou dando uma revelação. Quantas pessoas vêm para mim, missionário, ora por mim, porque está difícil, porque isso, porque aquilo, não aguento mais. Meu irmão, tenha coragem, porque culto a Deus é uma declaração de coragem. E nós precisamos voltar a ter coragem, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de intrepidez, de coragem e de ousadia, em nome do Senhor Jesus. E é esse espírito, irmãos, que está sobre este lugar, no nome de Jesus. Então, se você faz parte desse povo aqui, deste lugar, você tem que ter coragem. É um cutucão na pessoa que está te falando e diz assim: tenha coragem, rapaz. Meu Deus, tenha coragem. Tenha coragem. Aqui não é lugar para frouxo, não, irmão. No nome de Jesus, porque o culto, além de ser uma declaração de esperança, é uma declaração de coragem. Abra sua Bíblia, já está aberta em Romanos, no livro de Atos, capítulo 4. Olha que bacana isso aqui, que Deus deixou registrado para nós aqui. Atos capítulo 4. Atos 4, versículo 13. Olha só. Aqui, irmãos, o Espírito Santo, Deus enviou o Espírito Santo, mais de 3.000 foram batizados. E aí o que acontece? Pedro e João são chamados para justificar porque que eles estavam pregando o nome de Jesus. E aí aqui no capítulo 4, verso 13, olha que bacana esse versículo. Olha o que diz aqui, ó. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Irmão, Deus não está esperando que você seja o melhor, o ostentação. Deus está esperando que você tenha coragem. Foram intimidar Pedro e João, e eles com coragem declararam Jesus. E aí aqueles que queriam prejudicá-los falaram assim: olha, esses caras têm coragem. Eu fico pensando hoje, irmãos, quando as pessoas que não conhecem Jesus olham para você, eles veem um homem e uma mulher de coragem, ou veem um homem e uma mulher que são frouxos? Meu irmão, nós somos de Deus. Quem é de Deus tem que ter coragem. Quem é de Deus não se intimida, não. Quem é de Deus, irmãos, ainda está tudo dando errado, continua, persevera. Quem é de Deus? Agora, quem não é de Deus fica pelo caminho. Quem não é de Deus fica chorando. O pastor está falando que não pode chorar. É lógico que pode chorar, eu já chorei muito na minha vida. Mas quem é de Deus não desiste. Quem é de Deus continua perseguindo os sonhos de Deus para a sua vida. E eu tenho uma boa notícia aqui que vocês não sabem. O sonho de Deus para nós hoje aqui neste lugar é nós construirmos essa igreja como uma porta. Já ia promover para apóstolo, já ia falar assim: o apóstolo Paulo. Missionário Paulo falou aqui: quem vai construir é nós. É nós que vamos construir, irmãos. Por quê? Porque nós somos um povo de Deus. Nós temos esperança no nosso coração. Nós temos coragem. E nós vamos dar uma resposta para o inferno. Porque ainda que o inferno tem que tratar a gente com o resto, nós vamos declarar que nós somos um povo separado por Deus para fazer a diferença neste lugar, em nome de Jesus. Olha só, o povo estava vendo essa situação ali, irmão. Vocês estavam em crise, chorando. Então, para que assim, fala: meu, você tem que ter esperança, você tem que ter coragem, meu. O culto a Deus é uma declaração de esperança, uma declaração de coragem. Em terceiro lugar, o culto a Deus é uma declaração de fé, irmão. Só cultua a Deus quem tem fé. Quem não tem fé, irmãos, não cultua. Mas ela é uma bênção, ela está na igreja desde 1735. Se não cultua a Deus com esperança, com coragem, é porque não tem fé. Nós precisamos, irmãos, deixar a fé aflorar no nosso coração. Fé não é você
vê aquilo que você pode pegar, mas fé é você trazer à existência aquilo que não existe. Toda a obra que Deus fez na Bíblia, irmãos, foi feita por homens que tiveram fé e não desistiram, olharam para Deus e falaram: nós vamos fazer a diferença. Eu quero chamar a atenção para a história que foi passada aqui no vídeo. Olha só que bacana. É que missionário que eu vou pegar o som. Irmãos, Davi ofertou tudo isso para Deus, para construir o templo. Só que você sabia que Davi não construiu o templo? Sabia disso? Ele ofertou, mas não construiu. Mas ele ofertou, irmãos, porque ele acreditava que ele podia trazer à existência aquilo que não existia. Ele não construiu o templo. Quem construiu foi o filho dele. Só que olha que bacana. Na hora que Davi estava lá morrendo, ele não ficou assim: nossa, eu ofertei tanto para Deus, para construir o templo, e Deus nem está me dando a oportunidade de eu construir. Olha só. Não. Davi se alegrou por quê? Porque ele teve o privilégio de ofertar a fortuna que ele ofertou para que o templo de Deus fosse construído. E morreu crendo que o templo seria construído. Você está entendendo o mistério aqui? Você está entendendo, sim ou não? Eu vou ofertar, mas o missionário nem vai colocar uma plaquinha lá com meu nome lá, sala fulana de tal. Irmãos. Não, eu vou ofertar porque eu quero trazer à existência esse sonho de Deus. Eu cultuo a Deus porque eu tenho fé. E nada vai me fazer parar. Cultuar a Deus, irmãos. O culto a Deus é uma declaração de fé, irmãos. É uma declaração de fé. Uma das maiores declarações de fé que eu já vi na Bíblia. Vocês conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Vocês lembram que o rei chegou e falou assim: eu vou tocar a trombeta aqui, se não ajoelhar, vai para a fornalha, hein? Aquece 7 vezes para essa fornalha aí. Aí vocês viram o que ele respondeu? Vocês conhecem o texto? Lê depois em casa. Capítulo 3 de Daniel. Eles respondem assim para o rei: ô rei, é o seguinte, se você quiser jogar a gente na fornalha, pode jogar, mas nós não vamos te adorar não. Sabe por quê? Se o Deus que nós servimos quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, e está tudo certo. Mas se Ele também não quiser nos salvar, está tudo certo também. Então o que você faz aí? Porque nós vamos continuar honrando, cultuando e servindo ao Deus do céu, ao Deus do céu, Jesus. É assim, irmãos, que é, porque o culto é uma declaração de fé. Tem muita gente que está assim: não, quando eu comprar meu carro, eu vou cultuar a Deus, legal. Porque hoje está difícil funcionar, cultuar a Deus, de ônibus e tal. Imagina minha mulher de sal, tendo que ir para a igreja, é difícil. Quando eu comprar meu carro, Deus me dê meu carro, eu vou cultuar a Deus. Não, quando eu comprar minha casa, aí eu vou cultuar a Deus. Não, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou... O pessoal não joga, né, pessoal? O pessoal não joga, né? Quando Deus me abençoe eu ganhar na Mega Sena sem eu jogar, aí eu vou cultuar a Deus. Esse mistério é grande. Irmãos, eu vou cultuar a Deus, irmãos, não porque Ele pode me dar alguma coisa, mas eu vou cultuar a Deus porque Ele é Deus. Aleluia! E o meu culto a Deus com excelência demonstra a minha fé em nome de Jesus. Aleluia! Quem tem fé aqui, diga amém, Jesus. Então cultue a Deus com excelência no nome de Jesus. É a maior declaração de fé que eu já vi. Foi quando eles falaram isso. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você vai no grego, vê o que está escrito ali, está dizendo o seguinte: sem fé é impossível cultuar, adorar, servir a Deus. Fé, irmãos, fé é crer. E o crer é a pessoa que creu ontem, crê hoje e continua crendo. Eu costumo dizer o seguinte para meus filhos: a gente se reúne toda segunda-feira para o nosso culto do lar. A gente lê a Bíblia, ora, a gente acaba de jantar, fica na mesa, lê a Bíblia, ora, compartilha uma palavra com eles. Um dia eles, falo, dia minha esposa, a gente está ali em família. Eu sempre digo para eles: está tudo bem? Continue com Deus. Está tudo mal? Continue com Deus. Está tudo mais ou menos? Continue com Deus. Isso é fé, irmãos.
E nós precisamos de encontrar homens e mulheres de fé aqui neste lugar, em nome de Jesus. Porque Deus vai usar a sua fé para transformar o mundo para a glória dele. Amém? Diga para o senhor que está do seu lado: tenha fé. E para encerrar, irmãos, o culto a Deus é uma declaração de esperança. O culto a Deus é uma declaração de coragem. O culto a Deus é uma declaração de fé. Mas o culto a Deus é uma declaração de amor. E só cultua a Deus quem o ama. E só ama a Deus quem entendeu o amor de Deus pela sua vida. Amém. Quando nós entendemos o amor de Deus por nossa vida, pastores, a gente para de pedir e a gente começa a chorar só agradecendo. A gente começa a agradecer porque a gente está andando a pé. A gente começa a agradecer porque o sapato está furado. A gente começa a agradecer porque a gente não está com condições de quitar os compromissos daquele mês. Mas a gente agradece porque a gente ama a Deus. Irmãos, eu sou um homem que, pela misericórdia de Deus, hoje tenho vivido uma vida digna. Por isso que eu sempre orei, eu nunca pedi para Deus para fazer um homem rico. Porque lá em Provérbios capítulo 30 ou 31, acho que é, tem uma oração de um rei que ele falou o seguinte: Deus, duas coisas eu te peço. Eu não te peço riqueza para mim não esquecer do Senhor, mas eu não te peço também a pobreza para não envergonhar o teu nome. Porque quem está orando, ele está pedindo dignidade para Deus. E eu oro pedindo dignidade. Dignidade, irmão, é você poder comprar comida para a sua família. Dignidade, apesar de não ter uma casa própria, Deus te dá condições de pagar o seu aluguel. Dignidade é você poder, no final do ano, comprar pelo menos aqueles franguinhos, garetinho desse tamanho aqui, ó, e poder fazer uma ceia na sua casa. Dignidade. As pessoas estão confundindo, achando que dignidade é ter muito dinheiro no bolso, saúde para dar e render. Não. Dignidade, irmãos, é ainda que você não esteja totalmente saudável, mas você poder continuar glorificando o nome de Deus. Isso é dignidade. E as pessoas acabam confundindo. Ontem eu tive uma experiência na casa. Foi ontem. Eu fiquei impactado. Meu Deus, o que é isso? Eu sou um homem, irmãos, que cresceu com apenas um sapato. Tinha um sapato apenas. E quando a gente ajoelhava para orar na igreja, e eu estou na igreja desde 7 anos, eu tinha que esconder os meus pés debaixo. Quem é das antigas sabe, tinha um banco da igreja e tinha um lugarzinho para você colocar o pé. Vocês lembram disso? Eu escondi o meu sapato ali embaixo, porque meu sapato estava furado, mas eu colocava jornal para ir para a igreja. Eu tinha uma calça e uma camisa, irmão. Mas no meio dessa dificuldade toda, eu estava ali servindo a Deus. Eu nunca passei fome, graças a Deus. Porque para manter esse corpinho aqui não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Mas já teve dias que nós sentávamos à mesa e minha mãe orar, e a janta, irmãos, a janta, ser pipoca, que ela achou um pouquinho de pipoca, ser a janta. E para beber não é que nem hoje não, que é vodka, né, tubaína, não, irmãos, era água com açúcar. E mesmo ali, irmãos, eu glorificava a Deus. Eu falava: Deus, muito obrigado. Já fui muito humilhado, irmãos, por aqueles que tinham um pouquinho mais do que nós. E para ter mais do que nós, não precisava ter muito, não. Qualquer coisa era mais do que nós, porque não tinha nada. É verdade, irmãos. Mas nós ali servindo a Deus. Servindo a Deus. E aí ontem aconteceu um negócio muito engraçado. Há um tempo atrás eu recebi um dinheiro, eu peguei e separei para pagar as contas e tal, né? Separei minha oferta, meu dízimo. Porque tem um negócio lá em casa, a gente é ofertante sinistro, mas não quer nem saber. E tem prazer para ofertar na casa de Deus. E tem prazer. E hoje, irmãos, o que eu ganho para a glória de Deus é o valor que eu oferto e destino todo mês. Aí você pergunta assim: como é que é isso? Irmãos, não adianta eu querer explicar porque nem eu entendo. Mas o que eu ganho é o valor que eu oferto a Deus. E Deus supre, Deus abençoa. E aí eu peguei um valor, missionário, e guardei na minha gaveta. Falei assim: isso aqui eu vou deixar para a semana, depois eu algumas coisas. Eu esqueci, irmão. Esqueci. Eu tinha que falar. Aí essa semana eu tive que pagar umas contas, pagar umas coisas.
ver como é que estava a conta do banco, abrir conta, aquela confusão toda, pagar cartão, e comecei, pega daqui, paga ali, tal. Depois que pagou tudo, dizimamos, ofertamos, depois que pagou tudo. Sobrou um dinheirinho lá no banco, ele veio, sobrou um dinheirinho aqui. Aí eu fui pegar lá o cheque para ver o que ia cair, e estou mexendo na minha gaveta, nossa, o que aconteceu, mano? Brotou dinheiro ali no meu Deus, irmãos, eu fiquei assim, comecei a chorar e digo, meu Deus, para quem nunca teve, tem um dinheiro aqui que não está nem fazendo falta, nem precisa. Eu falei, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, quando você honra a Deus, Deus te honra. Porque o culto a Deus, irmãos, é uma declaração de amor. E hoje, irmãos, nós amamos mais o Carrefour, amamos mais o Shopping, amamos mais o Cinemark, amamos mais a rua Antônia Agudo, amamos mais o nosso carro, amamos mais a internet, porque paga a internet da nossa casa, amamos mais a TV a cabo do que amarmos a Deus. Culto a Deus, irmãos, é uma declaração de amor a Ele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vier a ter é Deus, não é meu. Eu sou do tempo, irmãos, que quando lançava-se o desafio para construir, as pessoas vinham e entregavam o carro, entregavam a moto. As irmãs pegavam e iam lá, viam os sapatos que tinham, porque mulher tem uma centopeia, né? Tem que ter uns 100 pares de sapato. Não está rindo, não é assim. É Deus falando, é Deus falando. Aí as irmãs pegavam e faziam bazar, irmãos, para vender sapatos e viajar. Por quê? Porque eu vou investir na obra de Deus. Só que hoje, não sabe que eu tenho visto que as pessoas vêm para a igreja, ainda que elas tenham, às vezes, para pensar cansadas, não, pastor, me dá aí. Culto a Deus é uma declaração de amor. Nós vamos participar da ceia agora. Irmãos, nós temos que rever nossos conceitos. Malaquias, ele chama a atenção do povo, dizendo, olha, culto não é de qualquer jeito. Culto é uma declaração de esperança. Culto é uma declaração de coragem. Culto é uma declaração de fé, pastor. Culto é uma declaração de amor. Se tem uma declaração de amor que eu amo na Bíblia, é aquela de Josué, capítulo 24, verso 15. Ele chega e fala o seguinte: olha, vocês têm que decidir quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses dos seus pais, ou se vão servir a Deus. Irmãos, hoje nós precisamos dar essa declaração de amor. Porque nós temos que definir se nós vamos servir o Deus que o mundo está impondo goela abaixo a nós, e muitos de nós estamos aceitando, ou se nós vamos servir a Deus. José se levanta, ele não precisava de provar nada para ninguém, porque ele cumpriu o chamado de Deus na vida dele. Mas mesmo assim, na sua velhice, antes dele morrer, porque depois disso ele vem falecer, ele se levanta, e eu fico imaginando a cena. Ele se levanta, pega na mão da mulher dele, pega na mão dos filhos, dos netos, bisnetos, e ele fala assim: eu não sei quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa vamos continuar servindo a Deus. E a única maneira de nós servirmos a Deus, irmãos, é através do nosso culto, todos os dias. Um culto que é uma declaração de esperança, de coragem, de fé e de amor. Feche seus olhos, querido, vamos orar em nome de Jesus. Assentado assim como estamos mesmo, vamos orar a Deus, no nome de Jesus.